É isso, retornamos agora deste rápido bloco musical feito pelo DJ Tarrica, especialmente para vocês, ouvintes da 101.5. E aqui comigo na mesa, Rafael Guimarães. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Bom dia, Gabriel. Bom dia pra você, bom dia pro Aldeci aqui na técnica com a gente, é claro, pra todos que nos escutam nessa sexta-feira. Agora 10 horas e 13 minutos, dia 5 de dezembro. Dezembro começou assim na segunda, 1, terça, 2. Parece que começou com o pé direito então, né? Exatamente, Rafa. Eu particularmente gosto dessas coincidências numéricas aleatórias. Mas, Rafa, e aí? Preparado pra sexta-feira? Sexta-feira que ainda vai ter feriado na segunda, né? Então é um final de semana um pouquinho maior, então sempre bom pra você descansar, pra você aproveitar. É isso, Gabriel. Tempo de recuperar aí a bateria, né? E semana que vem a gente já volta na terça já com sessão ordinária. É verdade. Então vai ser do descanso para o batente direto. Bom, Mas lembrando que a nossa programação segunda-feira, né? Vamos preparar uma programação especial aqui. O ouvinte pode ligar às 9 horas que a gente vai estar por aqui trazendo o melhor da música e, é claro, também as principais notícias do estado. né, Rafa? A gente tem que prestigiar aí a playlist do nosso queridíssimo DJ Tarrica, que sempre lança as melhores pra você que acompanha aqui a 101.5. E, Rafa, hoje mais tarde, daqui a pouquinho, teremos uma entrevista aqui na rádio, né? Então, queria que você, por favor, anunciasse pra gente. Gabriel, daqui a pouquinho a gente deve receber aqui o doutor professor Miguel Picanso, que vai vir falar aqui sobre a mostra itinerante chamada Etnográfica, Itinerâncias dos Sabores e Saberes da Cultura Alimentar Amazônica. Então, nada mais de acordo com uma sexta-feira do que a gente já iniciar falando de comida, né? De comida boa, falando também das nossas raízes culturais. E, sem sombra de dúvidas, vai ser um bate-papo muito legal, até porque amanhã o professor lança o livro que leva o mesmo nome da mostra, Itinerâncias dos Sabores e Saberes da Cultura Alimentar Amazônica. Então, daqui a pouco, ele deve estar chegando aqui para comentar com a gente como é que foi, né, essa experiência e também fazer um convite para o lançamento do livro, que já é amanhã. Rafa, então, a gente vai aguardar que ele chegue rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com ele aqui direto do nosso estúdio. Rafa, não vou encerrar esse bloco por aqui, queria comentar duas notícias importantíssimas que você explicou sobre a LOA e sobre a LDO, e eu vim trazer ontem, né? E eu vou trazer agora uma notícia justamente sobre a LDO de 2026, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, que estabelece as bases para a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, a LDO prevê um superávit de 34,3 bilhões de reais para 2026, o equivalente a 0,25% do PIB, e o limite de despesas de até 2,43 trilhões de reais. O texto considera também um salário mínimo de R$ 1.627 para janeiro de 2026, sujeito à divulgação do IPCA de novembro. Recursos dos funcionários dos fundos partidário e eleitoral foram incluídos entre as despesas que não podem ser contingenciadas com valores fixados para 2026. A LDO também introduz mudanças nos prazos e regras para o pagamento e execução de emendas parlamentares, além de dispensar municípios menores de comprovação de adimplência para receber recursos. Então, a LDO sendo previsto um superávit, é sempre bom a gente ver essas questões da mudança econômica do nosso país e como as diretrizes orçamentárias vão ocorrer. E, Rafa, uma notícia agora que tem a ver com a LDO, de certa forma, e é muito interessante para quem vai tirar a primeira habilitação. Muita gente aí tem o sonho de tirar a habilitação. Para mim já foi um sonho, eu era apaixonado na ideia de ter a minha habilitação e poder dirigir. Hoje em dia eu posso, sou muito feliz de poder dirigir. Rafa, não sei se você gosta bastante. Eu não tinha essa vontade, não. Na verdade, eu tinha um grande trauma aí de direção e eu não queria dirigir. A verdade era essa. Eu fui meio que obrigado a dirigir, porque meu pai, na época, já falecido, né? Precisava que alguém buscasse a minha irmã na escola e começou a me obrigar ali a pegar no carro, mas eu não gostava. Aldeci Cruz disse aqui por trás das câmeras, disse que ele tinha vontade de dirigir. Muita vontade de dirigir. Então, olha só, notícia pra quem
ainda não tirou a primeira carteira, o Congresso Nacional derrubou um veto presidencial, tornando, Rafa, obrigatório o exame toxicológico para a primeira habilitação de motoristas para as categorias A e B, carro e moto. Então será obrigatório a partir de agora. Anteriormente, o exame era exigido apenas para as categorias C e D, que envolvem transporte de carga ou passageiros, ônibus, caminhões e afins. Essa decisão amplia a exigência para os motoristas de carros, vans e motos de passeio. A derrubada do veto ocorreu durante a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2026. Outros vetos mantidos pelo Congresso incluíram a concessão de benefícios de prestação continuada, o BPC, para pessoas com deficiência leve e a não divulgação pública de dados de condenados por crimes sexuais após cumprimento de pena. Bom, então, para você que vai tirar a primeira habilitação, vai precisar fazer o exame toxicológico e ele dá negativo para que você possa prosseguir com a sua primeira habilitação. Rafa, agora são 10 horas e 18 minutos, a gente vai rapidinho pro intervalo musical e a gente volta já já com você. Quem vem chegando é a Ilha em Me Liga aqui na 101.5. Você está ouvindo Rádio Alepa. Música. Queria te ligar pra ver se o nosso lance dá pra acontecer. No meu radinho só toca você. Passou da hora, não vamos sofrer. Eu tô carente desse nosso amor. Só lembrando de quando tudo isso começou. Já tava sem saber o que fazer. Por isso eu mandei essa mensagem pra você. Sempre ser o amor da minha vida, porque se não for dar preciso te esquecer. Me liga, quando ouvir esse áudio por favor me diga que quer pra sempre ser o amor da minha vida, porque se não for dar preciso aprender a viver sem você. Rádio Senado Belém. No pôr do sol de Mosqueiro, a ponte vira farol. Risos na orla dourada, a praia canta em sol. Tapioquinha na mão, cheiro de cupuaçu. Me chama pro balanço, teu passo desvento. A maré subindo leve, promete mais calor. Onda beija areia, promessa de amor. Dança comigo na beira do cais, vibra no pulso que a gente traz. Cura a saudade no teu olhar, no compasso da noite vamos ficar.
Você é navio que me leva a sorrir. Dança comigo na beira do cais, vibra no pulso que a gente traz. Cura a saudade no teu olhar, no compasso da noite vamos ficar. Você ouve Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém. Cheiro, antes ou depois da chuva, pode ser na chuva mesmo. Que cor é o teu guarda-chuva? Me molha, não tenho medo, só se for gota graúda que desmancha o teu cabelo com teu corpo lindo. Tavas com medo que o rio Guamá enchesse, voltavas a pé, ouvias bem ligeirinho no casco de um barco, de um caranguejo. Bora-se embora que é, deixa pra depois o beijo. Desce nas carreiras, cunhão, deixa do teu medo. Não te aperreia, carrega teus amuletos. Tomara que o boto não te emprenhe, que matinta não dê pé, e boiuna não te assuste na vazante da maré. Boitatá não te alumie, caipora não te espante, moiractante dê sorte. Quem mandou tu ser do norte? Quem mandou tu ser do norte? Vai-se embora que é, vai-se embora que é. Quem mandou tu ser do norte? Vai-se embora que é, vai-se embora que é. Quem mandou tu ser do norte? Quem mandou tu ser do norte? E eu tão só morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó. E eu tão só morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó. E eu tão só morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó. E eu tão só morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó. Quem mandou tu ser do norte? Rádio Senado Belém. Foi cantando aquele samba que notei no teu olhar. Uma luz, um brilho intenso, um raio de luar. Teu sorriso foi certeiro que me tirou do chão e passaste a ser fascista dentro do meu coração.
horas, quando a vida desandou e deixou essa saudade onde havia o nosso amor. Foi cantando aquele samba que notei no teu olhar, uma luz, um brilho intenso, um raio de luar. Teu sorriso foi certeiro que me tirou do chão e passaste a ser fascista dentro do meu coração. Canta comigo, velha guarda da Mangueira. Salve, Mangueira! Foi cantando aquele samba e notei no teu olhar uma luz, um brilho intenso, um raio de luar. Teu sorriso foi certeiro que me tirou do chão e passaste a ser fascista dentro do meu coração. Foi cantando aquele samba que notei no teu olhar uma luz, um brilho intenso, um raio de luar. Meu sorriso foi certeiro que me tirou do chão e passaste a ser fascista dentro do meu coração. Sendo assim tudo que me sobrou, esse peito caído em flama, essa trama, essa súbita voz, esses versos que texto que trago, são teus passos compondo a passista. Sendo assim tudo que me sobrou, esse peito caindo em flama, essa trama, essa súbita voz, fica e reclama. Esses versos que trago são traços daquela lembrança, são teus passos compondo a passista que por vezes me chama. Muito obrigado, velha guarda da Mangueira. Viva o samba! Você ouve Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém. A chuva da tarde formou, mas que nuvens escuras são essa? É da morena, que daqui já escuto ela. A chuva grande se formou, é chuva forte, a chuva faz igual. A chuva grande se formou, é chuva forte, a chuva faz igual. É Toroaçu, a chuva que carrega a natureza. A chuva que cai mostra toda a beleza. A chuva que carrega a natureza. A chuva que cai mostra toda a beleza do Toroaçu. É Toroaçu. É Toroaçu. A chuva da tarde formou, mas que nuvens escuras são essa? É da morena, que daqui já escuto ela. A chuva grande se formou, é chuva forte, a chuva faz igual. A chuva grande se formou, é chuva forte, a chuva faz igual. É Toroaçu, a chuva que carrega a natureza. A chuva que cai mostra toda a beleza. A chuva que carrega a natureza. A chuva que cai mostra toda a beleza do Toroaçu. É Toroaçu. É Toroaçu. Escuras são essa? É da morena, que daqui já escuto ela. A chuva grande se formou, é chuva forte, a chuva faz igual. A chuva grande se formou, é
É chuva forte, a chuva vai decoar. É Toroaçu, a chuva que carrega a natureza. A chuva que quer mostrar toda a beleza. A chuva que carrega a natureza. A chuva que quer mostrar toda a beleza do Toroaçu. É Toroaçu. É Toroaçu. Você ouve Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém. Rádio Alepa, entrevista em destaque. Então, olá, voltamos desse rápido bloco musical agora para o nosso bloco Alepa Entrevista aqui na sua Alepa FM. Rafael Guimarães, agora com o professor antropólogo Miguel Picanço, que veio para falar sobre uma amostra que mistura comida, história, identidade e que está percorrendo escolas pela região de Belém e metropolitana também. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gabriel. Bom dia ao público que nos ouve. Agradecer pelo espaço, agradecer pela entrevista, pela oportunidade de falar do nosso trabalho, do projeto, da mostra etnográfica Itinerâncias dos Sabores e Saberes da Cultura Alimentar Amazônica, que é esse projeto que tenta trazer para o centro do debate curricular da educação básica a cultura alimentar, e trazendo a cultura alimentar para o debate, nós vamos estar trazendo temas como ancestralidade, justiça e injustiça socioambiental, segurança alimentar, identidade, pertencimento e tantos outros temas que são importantes, urgentes e necessários atravessar as experiências pedagógicas no chão da escola. Professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui conosco. E esse ano, né, foi um ano particular para nossa culinária, para nossa cultura, que esteve aí, digamos, no olho do furacão, né? Todo mundo tinha uma curiosidade sobre a forma como a gente se veste, o que a gente come, o que a gente faz, né? Eu queria que o senhor contasse pra gente um pouco como surgiu esse projeto, da onde veio a ideia. Perfeito. A exposição etnográfica é um desdobramento da minha tese de doutorado. Em 2015, a gente começa o processo de doutoramento e ali eu aprovei o projeto que tinha como objeto de pesquisa compreender a vida social da mandioca e o lugar que essa planta, essa raiz e todos os repertórios alimentares que dela derivam ocupam na constituição da sociedade brasileira, muito particular das sociedades amazônicas e paraenses. Então, o projeto é um desdobramento desse movimento de pesquisa, são mais de 10 anos de pesquisa, de imersão em campo, de olhar etnográfico, de sensibilidade do olhar, onde a gente tenta compreender a partir da comida. E aqui é importante dizer que comida, quando nós falamos de comida, nós não estamos falando necessariamente de alimento, porque são duas categorias e dimensões muito distintas. Alimento é aquilo que satisfaz a fome, que é inerente a todos os seres vivos. Comida está no campo da cultura, da identidade, do pertencimento, porque junta, une, identifica, distingue. Então, a comida é esse lugar onde a gente tenta dizer quem é o povo paraense. E trazer isso para a escola, trazer isso para o debate, para os estudantes do ensino fundamental, por exemplo, é muito importante, é muito necessário, porque quando eles se deparam com o projeto, quando eles visitam a exposição, quando a gente começa os diálogos, quando eles experimentam as comidas, é notório esse autorreconhecimento e essa relação que eles estabelecem com essa comida e como que essa comida... Eu estou falando de que comida que eu estou falando? Eu estou falando do chibé, da farinha, do açaí, do avoado, do turu e de tantas outras comidas que falam sobre nós. E eles se autorreconhecem, se não eles mesmos, mas eles falam, olha, a minha avó fazia isso. Eu já fui numa casa de farinha. Um dos elementos da mostra, um dos artefatos da exposição é uma casa de farinha. A gente está trazendo essa casa de farinha, ou casa do forno, ou retiro, dependendo do lugar, que é uma marca de ancestralidade, né, dos nossos territórios amazônicos.
quando a gente adentra aí o interior do estado, a gente vai se deparar com muitas delas. E elas funcionam como marca de humanidade, inclusive, né? Se há uma casa de farinha, há um povo, há uma comunidade, há uma família ali em torno, há uma roça de mandioca. É verdade. Então eles dizem assim, olha, a minha avó tem uma dessa. Quando eu vou lá pro interior tal, eu vou na casa de farinha, a minha avó faz assim. Então, o projeto também tem essa competência de aflorar, de trazer à tona nos estudantes, na comunidade escolar, essas memórias afetivas e gustativas. Porque falar de comida é falar de história, é falar de lugar, é falar de território, é falar de pertencimento e de identidade. E o senhor, inclusive, traz uma expressão que eu achei muito interessante, que é amazonizar o nosso olhar. Queria que explicasse um pouco como é esse conceito e como isso se traduz na mostra, né? Até porque muitos de nós que já vivemos o dia a dia aqui, a gente às vezes passa despercebido pela nossa própria cultura, nossa ancestralidade, né? Então, como a gente consegue revisitar isso? Exatamente. Esse também é um dos propósitos da mostra. Primeiro, a gente faz um trabalho com os professores. A mostra ela tem algumas etapas, e uma dessas etapas é a formação de professores. O primeiro público é o professor, que visita a exposição Comida Cabocla, que traz mais de 20 fotografias, artefatos dessa cultura alimentar e material e ancestral, como eu já citei, a casa de farinha. E na casa de farinha vocês encontram todos os elementos que compõem uma casa de farinha, do forno ao tipiti. Nós temos também um outro berçário alimentar que é muito nosso, da Amazônia, em particular da Amazônia Atlântica, do Salgado, que é o mangue, o rio. Então a mostra ela traz essa representação por meio do barco, da rede de pesca, do cofo, da miaçaba e de outros utensílios que são próprios de quem pesca essa comida que nos alimenta, que alimenta Belém, por sinal. E um outro movimento é a cozinha. Essa cozinha amazônica, essa cozinha ancestral, com fogão de barro, com a panela de barro. Nós trouxemos para a mostra até um banheiro. Não sei se vocês conhecem, mas o público que nos ouve deve saber do que eu estou falando. Aquele banheiro de palha que tem na comunidade, que está lá no fundo do quintal, que tu entra. Nós trouxemos esse banheiro. Fora da casa, né? Fora da casa. Nós trouxemos o rancho, que é uma extensão da casa. Olha Todo que legal. quintal tem um rancho ali, que é onde a coisa acontece. O rancho é onde a vida acontece, onde a conversa, a fofoca, onde come, onde planeja a vida, é no rancho. Nós trouxemos o rancho para a exposição, para a mostra. Então, trazer esses elementos com as fotografias é tentar sensibilizar e educar o nosso olhar para nós. Isso é amazonizar. Não só o currículo, mas amazonizar o nosso olhar. É despertar em nós. Nós chamamos na antropologia de desnaturalização do olhar, né? Estranhar, né? Estranhar é apartar, olhar um pouco de longe, porque é tão forte, é tão entranhado, entremeado em nós, como tu disseste, Rafael, que a gente nem consegue perceber e notar a importância e o lugar que essa cultura alimentar ocupa nas nossas vidas. Então nós estamos tentando fazer isso com as escolas, primeiro com os professores, a partir dessa visita e dessa discussão sobre esses materiais que estão nas escolas e que eles sejam multiplicadores com os estudantes. Porque as escolas, cada escola a ser contemplada, serão 9, nós estamos na primeira, a mostra fica uma semana. Olha só. Então é tempo, nós fazemos a formação dos professores, tentando sensibilizar esse olhar e amazonizar esse olhar sobre nós e sobre o currículo. Sim. Porque o livro didático é uma questão aqui também, quando nós falamos de amazonizar o currículo da educação básica, os livros didáticos, eles são muito arbitrários. Os livros que nós estudamos e que ainda estão na escola são produzidos para além daqui, aliás, fora daqui. Em outros territórios, são outros olhares, são outras perspectivas. E quando as crianças olham os livros, elas não se reconhecem no que está no livro didático. É uma tentativa de que o que vai ser trabalhado na escola, a partir da mostra, aproxime o que está sendo ensinado, o conteúdo curricular, com a vivência desse aluno. Uma tentativa de decolonizar o olhar, o livro didático e as práticas pedagógicas. Amazonizar é isso, Rafael. É trazer para o centro do debate curricular das escolas essa cultura alimentar e fazer com que alunos, professores e a comunidade escolar perceba que nessa cultura alimentar tem muito de currículo escolar, tem muito de identidade, de pertencimento, de ancestralidade, de história, de memória, de afetividade. Portanto, tem muito a se ensinar e aprender por meio do projeto, por meio dessa exposição e dessa mostra. Professor, agora que tu mencionaste tanto
sobre os alunos e os professores, eu queria saber como é que está sendo a recepção da amostra na vida dessas pessoas, dos professores que estão ali para absorver e depois repassar para os demais, e como é que os alunos estão se sentindo com esse evento chegando ali na escola para que eles possam experimentar, viver esse momento. Perfeito, Gabriel. De início, a gente teve um pouco de resistência com o projeto da escola, de compreender e de aceitar. É que a escola, às vezes, eu costumo dizer, e talvez os diretores e alguns colegas professores, que eu também sou professor da rede pública, possam não concordar comigo, até se aborrecer comigo, mas eu consigo olhar para a escola como uma das instituições mais resistentes à mudança e ao que é novo. A gente está tão arraigado numa maneira, numa metodologia de fazer educação que está ali, digamos que, e que precisa ser revisitada, e que às vezes, quando chega alguma coisa de novidade, a gente tem um pouco de resistência. A gente sentiu isso. E aí a gente precisou passar por um processo de convencimento da escola, dos professores. Tivemos que sensibilizar a importância, mas depois que nós conseguimos sensibilizá-los, na formação a gente vê a alegria deles, porque eles também se auto-reconhecem no que nós estamos trazendo para eles. A memória, nós estamos agora na escola Santa Margarida, ali em Ananindeua, no 40 Horas, a primeira escola. Os professores se emocionaram na formação. Legal. Porque esse é um propósito também da mostra, de aguçar essa memória gustativa, como eu disse já para você, essa memória afetiva. E não tem como lembrar da mãe quando a gente traz um chibé, por exemplo, quando a gente traz um avoado, quando a gente traz um turu e outras comidas, as pessoas se lembram, olha minha mãe, meu pai, chegam até se emocionar e chorar mesmo, né? Emocionados com o que estão vendo, porque essa memória está sendo ativada, né? E se ativa a minha memória afetiva, ativa a minha história, né? Tá me falando de um lugar de pertencimento. E aí pronto, e aí os professores entenderam, abraçaram, e com os estudantes isso também é fantástico. Quando eles visitam a exposição, tem um momento que a gente chama de imersão gustativa. Eles visitam a exposição, a gente dialoga e depois eles comem. Essa é a imersão gustativa. Eles vão comer. Lá na escola que nós citamos, a Santa Margarida, a gente ofereceu para eles um banquete com açaí, a farinha baguda, fizemos questão de trazer a farinha de Bragança, camarão e o chibé. E aí foi uma surpresa muito, muito boa para a gente, porque a gente imagina o chibé como uma coisa muito da memória e dos velhos e dos antigos e do passado. E para nossa surpresa, o chibé está emaranhando, entremeando a vida das crianças e dos adolescentes. Principalmente dos adolescentes que estão muito aí nessa cultura do fast food. E aí, quando a gente vê que o chibé está presente, a gente se alegra muito. A gente fez algumas imagens, por exemplo, lá na escola Santa Margarida, das crianças comendo chibé e comendo com camarão, assim. Então, muito bacana. E eles mesmos, como eu disse já anteriormente, quando eles olham os materiais da exposição, eles reconhecem, olha, minha avó tem uma dessa, meu pai tem uma dessa. Uma aluna lá na Santa Margarida disse, professor, ela deve ter uns 9 anos, eu acho que 3º ou 4º ano. Ela disse, professor, eu sou afrodescendente e quilombola. Então, quando ela olha o material, ela reconhece essa identidade, esse lugar de fala e de pertencimento dela nos materiais. E quando ela diz, eu sou afrodescendente e quilombola, ela vai dizendo, olha, isso aqui eu fiz, isso aqui, farinha minha mãe faz, tucupi faz. Teve uma experiência de um meninozinho lá, que eu não lembro o nome, ele deve ter uns 8 anos, a gente tem um urucum. Uhum. Lá na cozinha tem urucum, tem a pimenta, e ele olhou e disse assim... E aí um aluno perguntou, mas o que é isso aqui? Eu nem precisei abrir a boca para explicar, porque o menino falou tudo. O que era urucum, para que serve, como é que tira, que era o coloral que a gente usa, que é uma comida saudável. E aqui tem um tema importante que o debate traz por meio da mostra, que é o tema da sustentabilidade. A cultura alimentar da mandioca, que é o centro do que nós estamos falando, não tem como falar de identidade amazônica, paraense, belenense, sem pensar em mandioca, porque ela atravessa e emaranha as nossas vidas desde o café da manhã com a tapioquinha, no almoço com a farinha, que a gente come farinha com tudo. Inclusive agora tá no tempo da manga, né? Sim. Manga com farinha. Pra gente que é paraense, comer manga não é suficiente, precisa ser com farinha. Eu gosto com sal, sei que faz mal, mas eu gosto com sal, aquela verdezinha ali. E como que a manga, ela também aguça essas memórias de infância, né? Roubar manga do quintal do vizinho, apanhar manga do quintal do vizinho, comer farinha, juntar os amigos para comer
para comer com farinha. Então, a mandioca é essa cultura alimentar que está intimamente relacionada com essa questão da sustentabilidade. Porque é um alimento que não se usa combustível fóssil na sua produção. É que nós estamos falando de agricultura familiar. Porque é essa agricultura familiar, é o pequeno agricultor lá na comunidade, lá no interior, que sustenta esse alimento, que sustenta a nossa identidade, que sustenta a nossa ancestralidade. E a mandioca é a comida mais ancestral de todas. 8.000 anos antes dos portugueses invadirem esses territórios, já havia uma civilização aqui que havia domesticado a mandioca. Olha só. Transformado ela em alimento, tirado dela o ácido cianídrico e deixado ela própria ao consumo. Nós chamamos de civilização da mandioca. Então, essa ancestralidade está posta ainda hoje. Nós herdamos essa herança alimentar de uma forma extraordinária. Berta Ribeiro vai dizer que a mandioca, a cultura da mandioca, é a herança alimentar mais importante herdada pela humanidade dos povos originários. É falar de povos originários, falar de ancestralidade, é falar de sustentabilidade. Não precisa de combustível, não precisa de gasolina, não precisa de óleo diesel. Essa sabedoria ancestral, né, que vai gerindo esse processo de forma artesanal, com respeito à natureza, com respeito ao tempo da natureza e ao meio ambiente. Então, a mostra traz temas como este para o debate curricular e para os estudantes. Perfeito, porque até sem palavras agora. Professor, antes de eu fazer minha pergunta, queria até fazer um comentário, porque o senhor falou sobre essa representatividade, né, que nós temos com a nossa história, e eu sou de Belém, né, sou da cidade, como diriam, né, mas minha família é interior, né, de Garapé-Miri. E eu sempre ouvia histórias que cada pessoa tinha o seu açaizeirozinho na sua casa, mas nem todos tinham um batedor de açaí. Então, tinham as casas que batiam o açaí. Mas eu nunca tinha visto isso. Então, isso era algo que sempre veio na minha imaginação. E aí, há uns 2 anos atrás, eu fui a Cametá, né? Pela primeira vez a Cametá. E aí, eu vi uma casa de açaí. Tipo, eu entrei numa casa de açaí, levei o açaizinho pra bater lá. E isso explodiu minha cabeça ali, tipo... Até porque parece que a cidade vive numa outra rotação, né? Do processo, das coisas... para poder respeitar também. Então foi algo assim que realmente me impactou bastante e trouxe essa representatividade, de tipo, olha, isso é a minha raiz, essa é a minha família aqui. Mas agora, para linkar com a pergunta do Gabriel, eu queria saber, quando o projeto chega nas escolas, aonde ele é alocado? Ele fica fazendo parte do programa curricular dos alunos? Ele serve como uma atividade extra ou ele é uma atividade eletiva? Até para saber como tem sido essa aceitação dos alunos, né? Se eles são, digamos, conduzidos, se vocês vão às salas de aula, ou se vocês ficam no auditório da escola, ou se eles vão ali por interesse. Antes de responder a tua pergunta, Rafael, né? Eu preciso dizer que o projeto, é importante falar isso, a Mostra Etnográfica Itinerância dos Sabores e Saberes da Cultura Alimentar, ela foi selecionada pela Política Nacional Aldir Blanc de fomento a projetos culturais na modalidade cultura alimentar, pelo edital 02 de 2025, e essa política pública aqui no estado do Pará é gerenciada pela Fundação Cultural do Estado, né? Então precisa dizer isso, que o projeto ele tem essa instituição mantenedora, amparo, né? Esse amparo financeiro, jurídico. E na escola, a nossa pretensão é que a ideia do projeto seja inserida no currículo, que ele não esteja ali só de passagem, né? E por isso que a gente faz a formação dos professores. A nossa primeira ação do projeto, antes dos alunos visitarem a exposição, antes de fazerem a comilância, nós fazemos a formação com os professores, com a tentativa de sensibilizá-los de que aqueles temas, eles não podem ser apenas temas eletivos, passageiros, mas que eles passam a compor as suas práticas pedagógicas, que esses temas possam atravessar esse processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Então, é uma tentativa mesmo de incluir o debate da cultura alimentar no currículo da educação básica. E aí eu queria citar um exemplo muito recente, muito interessante, que acaba demonstrando como o projeto ele é atual e necessário. A última prova nacional para docentes, que está sendo aplicada agora, a primeira
A primeira vez que foi aplicada foi agora, esse ano, mas a partir de agora todos os professores, é requisito para que os professores, inclusive, adentrarem ao serviço público, prestarem os concursos, precisa fazer a prova nacional docente. E nessa prova, que foi aplicada mês passado no Brasil inteiro, tinha uma questão, eu acho que é a questão de número 21, que trazia essa discussão da cultura alimentar ancestral e trazia um exemplo da cultura da mandioca, da tapioca. E a questão, ela simulava um caso em que a professora tinha alunos quilombolas ou alunos de comunidades indígenas. Então, seria uma tentativa de aproximar o debate da ancestralidade, do conhecimento ancestral com o conhecimento curricular e, ao mesmo tempo, valorizar essa ancestralidade e essa cultura dos povos das florestas e dos povos ancestrais. Então, trago essa questão para vocês entenderem como é que o projeto ele é atual e como que esse debate ele é necessário. Então, não é um debate esporádico, não, a gente não está ali só por um momento para cumprir a agenda de um projeto, mas a gente está ali para sensibilizar a escola da importância de discutir esses temas que o projeto traz para a escola. Professor, nós estamos chegando agora no fim da primeira semana, né? Da primeira escola, que é a Escola Santa Margarida, e a mostra ela é itinerante, né? Ela segue flutuando, digamos assim. Traz impacto para os alunos. Mas qual é o impacto que traz para o curador também? Nossa. São muitos e são muito positivos. Um deles foi a constatação, por exemplo, lá na Escola Santa Margarida, em relação ao chibé, que eu já citei para você. Porque eu fiquei muito... Como a gente é pesquisador do campo da antropologia da alimentação e a gente tenta compreender e dizer quem é o povo paraense a partir do que nós comemos, e o chibé é uma dessas comidas, talvez a mais emblemática de todas as comidas. Claro que existem outras, maniçoba, o pato no tucupi, o avoado, mas o chibé ele é muito emblemático. Ele é tão emblemático que há uma máxima no pensamento social paraense que, para tu ser o paraense, abram aspas, raiz, tu precisa gostar da iguaria, né? Tem que ser papa chibé. Eu sou paraense, sou papa chibé. Daí essa condição de comida emblemática, de comida totem, talvez, conceito antropológico muito importante, talvez seja essa comida que mais nos represente. Mas só que às vezes ela está muito no imaginário, num passado, né? Era o meu avô, era o meu pai. Mas quando a gente vê o menino lá na escola de 8 anos e os jovens comendo, papando o chibé, isso traz pra gente uma satisfação enorme de que essa cultura alimentar, apesar dos processos, e aqui talvez seja o impacto que mais mexe com a gente, que apesar dos processos de apagamento, e nós estamos extremamente tomados por esse processo, que às vezes a gente nem percebe, a gente nem se dá conta que a gente está apagando essas práticas, e se a gente apaga essas práticas, a gente apaga a nossa história, a gente apaga a nossa memória, a gente apaga o nosso lugar de pertencimento. Mas apesar desses processos de apagamento que estão em todo vapor aí, a gente consegue resistir. Comer mandioca, quando eu falo de mandioca, eu estou falando de tudo que ela deriva, tá, gente? Não é dela mesma e só dela, mas de todo o repertório alimentar. Então, comer mandioca é resistir a esses processos de apagamento. Então, falar de mandioca é falar de resistência. Falar da casa de farinha que eu citei lá no começo é falar de resistência. Falar de chibé é falar de resistência. Porque essas comidas são que nos identificam, que nos leva a auto-reconhecer como paraenses, como amazônidas, como caboclos, como ribeirinhos, como nortista. Então, isso é o impacto assim, que a gente... que mais alegra a gente, né? E também ver ali o movimento dos estudantes, né? Como é que eles gostam, e da comunidade, porque não é só os estudantes, mas é para a comunidade escolar. A gente teve um caso de uma avó que foi buscar o neto anteontem lá na Santa Margarida, na escola, e ela viu o movimento e aproveitou para ir ver a exposição. Porque a exposição ela está na quadra de esporte da escola. Legal. É uma exposição bem grande, assim, porque são 20 fotografias com esses utensílios que eu já citei aqui. Então é um espaço grande. Quando ela viu o movimento, ela foi visitar. E ela também fez a fala de auto-reconhecimento. Olha, eu fazia isso, minha mãe fazia isso, eu sou lá do interior e tal. Então,
esse autorreconhecimento, essa identificação das pessoas, dos alunos, da comunidade, dos professores. Tem professores, como eu citei já para vocês, que chegou até a se emocionou tanto a ponto de chorar quando viu as imagens, quando viu as comidas, porque trouxe essa Passado, memória, esse passado. Então isso não tem preço, né? Isso é muito legal, é muito bom. Professor, eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre o livro, ele que leva o mesmo nome, não é? Eu queria que tu contasse um pouquinho para os ouvintes o que pode se encontrar dentro desse material. O livro Itinerâncias dos Sabores e Saberes da Cultura Alimentar Amazônica é um desdobramento também da tese de doutorado, é um desdobramento do projeto, é uma das fases do projeto, e a gente traz ali justamente descrições etnográficas. O livro ele é contado por meio de palavras, mas principalmente por meio de retratos. Que legal. Eu trouxe 2 exemplares aqui para dar, vou ficar devendo um. Legal. Por meio de retratos. São fotografias e palavras que falam o que come, como come, quando come, por que come essa gente do Nordeste paraense, particularmente ali da Amazônia Atlântica, e muito especialmente da comunidade de Araí, que é a minha terra de origem. Eu sou ali de Urumajó, ali no Nordeste paraense, na região do Salgado, e eu elegi a minha comunidade como meu campo etnográfico. Legal. Então eu trago as experiências dos meus parentes e minhas mesmas. Em alguns momentos do livro eu apareço, eu estou ali, e não é por vaidade não, é porque eu faço questão de dizer para as pessoas que leiam as minhas obras, que leiam os meus textos, meu lugar de fala, meu lugar de pertencimento. Então, meus parentes estão ali, desde meu pai, minha mãe, mas os meus colegas e irmãos e amigos da comunidade. Então, o livro ele traz essas narrativas por meio que a gente chama de narrativas textuais e imagéticas. Então, as fotografias contando e falando sobre o que essa gente come. E muito do que o livro diz lá do pessoal de Araí é uma tentativa de dizer o que come o paraense. Que legal. Porque o que eles comem lá, a gente come aqui. Na verdade, ali é o berçário, né? Desse alimento, dessa região que é de manguezal, desse ecossistema e desse bioma que é importante também para a questão da preservação do meio ambiente. E é uma Amazônia, que a gente está chamando de Amazônia Atlântica, que foi descoberta, entre aspas, muito recentemente. Quando se falava de Amazônia, no decorrer da história, pouco se falava da Amazônia Atlântica, da Amazônia dos manguezais. Sim. Essa descoberta ela é recente, até por conta desses desastres ecológicos, e aí se descobre que os manguezais eles são importantes. E quando nós falamos de manguezais, nós estamos falando de todo um bioma, né? E tudo que ele produz, os caranguejos, os sururus, a lama e tudo aquilo que é um ecossistema próprio, né, professor? É um ecossistema próprio muito particular, que identifica o povo que mora ali naquela Amazônia Atlântica, que é o povo que está retratado e suas experiências de comensalidades e sociabilidades que estão retratados no livro que a gente está trazendo. Legal. Professor, e o seu livro será lançado amanhã, né? A partir das 10 horas, me corrija se eu estiver errado, no Ponto de Cultura Mocoã, que fica localizado na Ilha do Combu, no Furo do Benedito, ao lado da escola Milton Monte, que será a próxima escola, né, a receber a mostra. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância desse momento, que também vai ser o lançamento oficial, né, de toda a itinerância, e também a importância de ser lá na Ilha do Combu. Sim. A gente está muito feliz. Antes de vir para cá, ainda há pouco eu já acordei bem cedinho e fui lá na Casa do Peixe, ali no Paá, eu moro em Ananindeua, comprar o peixe, porque nós vamos oferecer amanhã para as pessoas, para os amigos que vão estar conosco no lançamento, um avoado, né? Nós teremos um banquete que vai ser regado a açaí, a vinho de açaí, com farinha, baguda, veio lá de Araí, inclusive a farinha. Legal. Da minha comunidade, camarão e o avoado. E aí a gente foi comprar o peixe agora de manhã, até fiz um videozinho, divulguei na rede social, para fazer esse movimento, para receber os amigos que vão estar conosco nesse momento que celebra esse projeto, que acaba celebrando também um pouco da minha trajetória como pesquisador, como paraense, como professor. Então vai ser um momento muito importante para a gente. Quero agradecer ao Ponto de Cultura Mocoã, que é um lugar lindo, quem não conhece precisa conhecer. É um lugar que emana a amazonidade, que está ali no coração da Ilha do Combu, lá no Furo do Benedito,
ao lado da escola Milton Monte, 10 minutinhos de travessia, você chega lá no Mocoan. Então vai ser um momento assim de celebração mesmo do projeto, do livro, e a gente está muito feliz e grato por esse momento. Todos estão convidados, quiserem e puderem comparecer, a gente vai ficar muito feliz, porque nós vamos falar da gente, né? Nós vamos contar sobre nós e nós vamos comer essa comida que nos alimenta não só o nosso corpo, mas que alimenta a nossa história e as nossas identidades. Professor, aproveitando então o gancho, o senhor poderia falar para o público como é que se acessa, como vai até o Mocoan, explicar um pouquinho para eles que eles possam comparecer também ao evento, claro. A gente vai sair ali do porto, esqueci o nome do porto, mas é ali Princesa Isabel. Uhum. 9h30, impreterivelmente, a gente sai. Vão ter 2 barcos que vão levar o público. E aqui é uma coisa interessante, porque para o Mocoan não existe barcos como para os outros momentos, né? São esses que a gente firma parceria com os barqueiros, com a cooperativa de barqueiros, e eles vão estar lá conosco, disponibilizando os barcos para levar o pessoal. Então, 9h30, impreterivelmente, a gente sai, né? E 10 minutinhos a gente chega no Mocoan. A programação está prevista para terminar às 14h, e às 14h a gente retorna. Então, chegando ali às 9h30, a gente vai zarpar ali para o Mocoan tranquilamente. Fica o convite então, professor, e quem não puder comparecer amanhã, mas quiser saber um pouco mais sobre o projeto, quiser ver as imagens ou quiser mesmo ter acesso ao livro também, tem algum canal aí? Nós temos o nosso Instagram pessoal, Mivambre, e nós temos o Instagram do projeto. Mivambre, como é que escreve? Vanbri. Mivambre. Com M na frente? Mi? M-I. M-I-V-A-N. N. N de navio, B-R-I. Mivambre. Pedi pro Matheus colocar na tela depois, quando for upado o nosso vídeo. E o Itinerâncias também é outro, que é do projeto. Também é o Instagram? Do projeto. O primeiro é o meu, é o pessoal. E o segundo como é que é? O segundo é Itinerâncias. Tem mais coisas, mas se você colocar lá Itinerâncias, já vai achar. Então vamos procurar. É o logo do projeto, dá pra encontrar. Eu queria mandar um abraço pro professor Edivaldo. Por favor. Que é o nosso parceiro do projeto. Edivaldo está comigo nessa empreitada. O Thiago também está comigo nessa empreitada. Então, um abraço para eles e obrigado. Dizer para eles que a gente está muito feliz com o trabalho. Professor, nós agradecemos demais a sua participação hoje aqui. A gente deseja muito sucesso ao projeto. Se possível, como o senhor já tem um contato aqui da nossa produção e puder depois mandar para a gente umas imagens, a gente traz ao longo da nossa programação na semana que vem. Perfeito. Rafael, Gabriel, a gente agradece. Vamos mandar as imagens, sim. E a gente que agradece pelo espaço e estão convidados também para comer esse avoado. Fiquem à vontade, o público também, e a gente agradece. Muito obrigado, tá? Pelo espaço. Nós te agradecemos, professor, então espero que dê tudo certo. Espero que as pessoas compareçam, que estejam todos ali prestigiando a cultura amazônica. E aqui a Rádio Alepa sempre prestigiando o nosso povo, a nossa gente, a nossa cultura. Bom, a gente agradece então a participação do professor doutor Miguel Picanço, que é o curador da mostra Itinerância dos Sabores e Saberes da Cultura Alimentar Amazônica. Gabriel, a gente está chegando ao final da nossa programação dessa sexta-feira, que já começou bem com convite para comer, né? Então, começou com o pé direito e segunda-feira tem um feriadinho, mas a gente retorna com programação especial. Gabriel, um bom final de semana para você. Rafael, Aldeci, para você que nos acompanha também pelo professor, um excelentíssimo final de semana. Então volte na segunda-feira, é feriado, mas a gente vai estar aqui na programação com você. Então você retorna na segunda-feira e terça, você já sabe, 9h da manhã começa a sessão aqui na casa. Então, um bom final de semana, um abraço e até já.